Então vamos lá para Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então Jesus estava no templo, né? Estava lá no templo, em Jerusalém, e normalmente no templo tinha 13 gasofilácios, que eram pequenas caixas, né? Onde as pessoas depositavam as ofertas, que era, pela lei se falava, né? Então, olha, o padrão do mundo, o que diz? Quanto mais a pessoa dá em espécie, né? Quanto mais, assim, de modo absoluto, maior a quantia, maior está se dando. Então, quem dá 1 milhão, 1 milhão é mais que 100 mil. Ok. 99 ovelhas é mais que 1 ovelha. Ok. Agora, o que Deus está falando aqui é que para Deus não é de modo absoluto. Deus não vê desse jeito. É sempre relativo para Deus. Não é o quanto eu dou, mas sim o quanto eu dou em relação ao que eu tenho. É proporcional. Por exemplo, o dízimo é proporcional. É 10% daquilo que a pessoa tem, seja muito ou pouco, 10% é 10%. Então, é o que eu faço com relação à minha capacidade de realizar. É como os dons, os talentos, tudo isso que nós já vimos, os ministérios, tudo isso que nós já vimos aqui, né? Eu, particularmente, creio que nós vamos ser julgados, medidos, né? E recompensados ou não, mediante o quê? Mediante aquilo que nós podemos fazer, não somente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós podemos fazer em relação àquilo que nós temos, ou aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, tendo mais para poder realizar. Então, Deus não vai comparar aquela pessoa que tem um ministério na igreja, sei lá o quê, que ganhou 1 milhão de vidas para Jesus, e aquele que está lá no meio da tribo dos índios, o missionário que ganhou 5 vidas para Jesus. O que Deus olha é o chamado, conforme aquilo que Deus colocou para a pessoa fazer, e ela fez ou não. Então, aquilo que eu deveria fazer, eu tenho que fazer bem feito, o melhor. Ao mesmo tempo, se eu podia ter feito algo e não fiquei aquém, eu vou ser julgado por aquilo que eu fiquei aquém. Que eu deveria ter feito e não fiz. No caso dessa viúva, ela está sendo... Jesus disse assim, ela tinha só 2, ela é viúva, não tinha nada. Os ricos vieram aqui e colocaram uma quantidade enorme de dinheiro. Mas o que eles colocaram foi o que sobrou. Muitas vezes nós damos para Deus só o que sobra. Se não tiver nada para fazer, eu leio a Bíblia. Se não tiver nada para fazer, tá bom, eu vou na igreja. Depois que já fez tudo o que queria fazer para si mesmo. Se não tiver mais nada importante, eu vou orar, eu vou me importar. Se sobrar dinheiro, eu vou dar os meus dízimos, né? Se sobrar. É isso que os ricos estavam fazendo. E olha, é fácil julgar essas pessoas, mas quantos de nós faz a mesma coisa? No fundo, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. A gente acaba
julgando que os outros são errados, mas nós muitas vezes estamos errados. Nós não fazemos, nós damos só a sobra para Deus. E Jesus disse, olha, essa mulher aqui que caiu lá a moedinha, clim, só 2 moedinhas, pequenininhas e pouco valor, ela deu tudo que ela tinha. Porque na pobreza dela, era uma viúva, ela não deu o que sobrou, ela deu o sustento dela. Interessante é que Jesus poderia falar, olhando lá, Jesus poderia chegar e falar assim, não, senhora, não faça isso não. A senhora só tem essas 2 moedinhas, deixa aí, não dá não. Os ricos já deram muito dinheiro, deixa para lá. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Ele deixou que a mulher desse o que ela tinha, porque estava no coração dela dar. Por que Jesus fez isso? Jesus, ele é injusto? Não. Porque ele sabe que Deus, o Pai, vai recompensá-la muito mais. E que não vai faltar, não. Não vai faltar azeite, como foi naquelas viúvas lá do passado. Não vai faltar azeite, não vai faltar o sustento, não vai faltar. Por quê? Porque se nenhum homem der, o Senhor vai dar. Então o que Jesus mostrou? Você dê o seu melhor, não vai faltar nada. Dê a tua vida, não vai faltar nada. Você vai ser recompensado sempre. Por quem? Pelos homens? Talvez não. Mas por Deus, com certeza. Então é para a gente pensar muito, mas muito mesmo. Amém? Continuando aqui. Versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede essas coisas? Está vendo esse templo aqui? Estava no templo. Está vendo isso aqui? O templo era o orgulho deles, né? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que não caia por terra. Dias virão. Então, o templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo imperador romano Tito. Tito foi e destruiu tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Aliás, como eu já falei, aqui ficou sim, a única coisa que ficou do templo foram uma parte do muro, que hoje em Jerusalém é conhecido como Muro das Lamentações. Por que lamentação? Porque ficou só aquilo. Todo foi destruído. Por que destruído? Porque não souberam reconhecer o dia, o momento da visitação de Deus. Não reconheceram a Jesus. Rejeitaram o autor da vida. Rejeitaram a pessoa mais importante. Rejeitaram o próprio Deus. E nós, irmãos, queridos, amigos, corremos o mesmo risco de Deus estar nos visitando, querendo falar com a gente, e a gente não está atento para ouvir, não tem olhos para ver, e não tem ouvidos, né, para ouvir as palavras do Senhor, entender o tempo da nossa visitação, o que está acontecendo, e perder a vida eterna, perder a salvação, ou perder as bênçãos eternas. Por quê? Porque menosprezaram a graça de Deus. Essa graça foi tirada dos judeus. Claro que hoje a salvação não é mais pela lei, a salvação é pela graça. Mas eles, infelizmente, muitos, poucos se convertem. Porque rejeitaram.
A igreja hoje é o Israel de Deus. A igreja é a fonte da bênção. Eu sei que pessoas vão peregrinar, visitar Israel, ver aquele lugar onde Jesus passou, né? Mas foi lá que foi derramado o sangue de Jesus. Isso é muito triste. É muito triste. Nós devemos sim abençoar Israel, porque Deus tem plano para Israel ainda. Mas isso vai ser lá na tribulação. E vai ser pesado. Amém? O que nós vamos começar a ver agora diz respeito aos tempos do fim. Então, Mateus 24, gostaria que você lesse depois, né? E aqui em Lucas 21, fala sobre o que ainda acontecerá. Quando Jesus disse isso, algumas coisas já aconteceram e outras coisas ainda estão para acontecer. Então, aqui tem algumas coisas, eu vou tentar resumir, porque a minha ideia é que quando eu estiver meditando, nós estivemos meditando sobre Lucas, sobre Mateus, a gente possa falar com mais clareza. Mas eu vou tentar dar algumas pinceladas aqui, tá? Então, não quer dizer que eu seja o dono da razão, muito pelo contrário. Essas coisas que ainda não foram reveladas, a gente tenta ter algum entendimento, busca o Senhor, mas tem pessoas fantásticas aí, homens de Deus, com várias revelações. Eu vou dizer o que eu penso, o que eu creio. Então é algo muito pessoal e você fique à vontade para o seu entendimento, tá bom? Então, vamos lá para Lucas 7. Deixa eu colocar aqui assim. Vou colocar aqui. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então, parando aqui, Jesus, do que ele está falando, que não é sobre a pedra, sobre pedra e tudo mais, né? Em Mateus fica muito claro. Quem perguntou para ele sobre o templo e tudo mais, ele estava dizendo para os discípulos, tá? Não foi para todo o povo. Aliás, eu vou ler um pedacinho aqui. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas. Olha só, quando vai acontecer essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, quando aconteceria aquelas coisas, que sinal haveria da vinda do Senhor e da consumação do século? Versículo 8 aqui em Lucas, tá? Então, Lucas 21, versículo 8. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Então, olha só. Que muitos diriam naquele momento que Jesus, o Messias, estava chegando. O Messias chegou, o Messias está em tal lugar, o Redentor está lá. Então Jesus está dizendo para eles, para os judeus, não o sigam. Sou eu, ou eu sou, né? O Redentor está ali. Não faça isso. Não vai acontecer isso. Não pode ser o pregador que for, o sinal que você vir nos céus, não importa. Porque algumas coisas têm que acontecer primeiro. Então, não sigais. Chegou a hora, não sigais.
Versículo 9. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Guerras, revoluções, matanças. Isso nós temos visto de monte. Na Revolução Chinesa, no comunismo, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. Na Segunda Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra, guerras de todos os lados, matanças de todos os lados. Então, isso já aconteceu. Isso não vai acontecer, já está acontecendo, já aconteceu de monte. Desde a Idade Média, milhões de pessoas foram mortas ali por causa da Inquisição, ou das cruzadas. Isso aí já aconteceu. Não vai acontecer. Talvez aconteça de novo, mas já aconteceu. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Muitas dessas coisas nós temos já visto. Nação contra nação, reino contra reino. Deixa eu colocar aqui. Qual a diferença de nação contra nação, reino? Nação contra nação é país contra país. Reino contra reino são crenças, credos, né? Contra crenças, ou seja, religiões contra religiões, muçulmanos contra judeus, muçulmanos contra cristãos, e aí vai. Então, muitas dessas coisas nós já temos visto. Terremotos, epidemias, fomes, em vários lugares. Hoje, com a internet, a gente sabe de tudo que acontece ao redor do mundo. Então, quando essas coisas estiverem acontecendo, certamente, agora mudou, certamente o fim já estará na iminência, vai estar logo aí. Mas isso aqui não é sobre o arrebatamento, está falando sobre a segunda vinda de Jesus. São duas coisas. O dia de Cristo, quando a gente lê na Bíblia, o dia de Cristo refere-se ao arrebatamento da igreja, da noiva. Aquilo que a gente chama de arrebatamento, o dia de Cristo. O dia do Senhor é o dia da vingança do Senhor. É o dia que Jesus virá, depois do arrebatamento da igreja, depois da tribulação, para fazer justiça. É o dia da vingança do Senhor. Então, o arrebatamento vai acontecer, é o dia de Cristo. A noiva está com o Senhor nas alturas, nos céus, está sendo julgada, o corpo que estava aqui vai ser transformado, o corpo corruptível em incorruptível. Os que já morreram em Cristo antes, seus corpos vão se encontrar com seus espíritos. Logo em seguida, os que estiverem vivos, nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver Jesus voltando. Só a igreja, só a noiva vai perceber isso. As roupas ficam, as coisas ficam, e as pessoas, os crentes em Cristo, sobem, se encontram com Jesus nos ares. Nisso, quem habitava no segundo céu, os demônios, o diabo vem para a terra. E aí então começa a tribulação.
a igreja não está mais aqui para interceder, que é a igreja que é o sal, a luz do mundo. A igreja sobe e aqui começa a pegar fogo, coisas que nunca aconteceram antes. Sinais espantosos, né, nos céus, vindo dos céus. Talvez, não sei, meteoros, eu não sei dizer o que vai acontecer. Mas eu não quero estar aqui, aliás, não vou estar aqui. E eu espero que você também não. Agora, antes, porém, que todas essas coisas aconteçam, versículo 12, né? Lançarão mão de vós, ou seja, vão perseguir quem? Falando de quem? Dos discípulos. Vos perseguirão, vão entregar vocês nas sinagogas e nos cárceres, vão levar vocês à presença de reis e governadores por causa do meu nome, ou seja, por causa do nome de Jesus. Então, vai haver perseguição à igreja e aos crentes, né? Mas isso vai acontecer para que vocês deem testemunho. Então, coloca uma coisa na cabeça, ou seja, assentai-vos, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Então, quando isso acontecer, não se preocupe com o que você vai responder diante desses reis e poderosos. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que guardareis a vossa alma. Jesus está dizendo em que momento está acontecendo isso aqui. Nesse momento, a igreja não vai mais estar aqui. Ou melhor, aqui nesse texto que eu acabei de ler, tem duas partes. A primeira parte, onde vai haver um testemunho real, verdadeiro. A igreja está sendo perseguida no mundo afora. Mundo afora, a igreja está sendo perseguida. E muitos irmãos nossos estão sendo entregues e estão sendo colocados à presença hoje, nesse dia, de pessoas de influência poderosos e estão testemunhando. Países comunistas, pessoas estão morrendo hoje, cristãos estão morrendo hoje todos os dias, por amor a Cristo, por amor do nome dele, por levar dentro de si o nome dele, o caráter de Jesus, por não se dobrar diante desses ímpios. E o evangelho está sendo pregado em todo lugar. E o cerco contra a igreja, contra a liberdade de falarmos o que pensamos, como estou fazendo aqui agora, está se fechando. Eu não sei depois quanto tempo vamos ter essa liberdade de ver alguém como eu falando e outros irmãos falando abertamente. O cerco com relação à palavra de Deus está se fechando. Mas nosso testemunho, talvez os últimos, né, nesse tempo, né, esse está sendo talvez um dos últimos, não sei. Nós estamos com certeza no último tempo, no último momento. Com certeza no último momento. E eu creio até que a igreja vai ser acusada, e os que quiserem seguir, vai ser acusada nesses últimos tempos de ser a responsável por calamidades, a responsável por não querer
ter uma visão por ser rebelde, por não aceitar o ecumenismo, por não aceitar o que muitos já estão aderindo. Porque vai ter que ter uma tríplice aliança das 3 grandes religiões monoteístas. Quais são? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Essas 3 que creem em um só Deus, porque as outras não contam. Quando essas 3 se unirem, quando eu digo cristianismo, estou colocando aí a Igreja de Roma, inclusive, né? Mas vão chegar num acordo comum, por uma paz comum. Então, algumas coisas têm que acontecer antes da igreja ser arrebatada. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Creia nisso. Em todo o mundo o Evangelho está sendo pregado. Mas você fala assim, mas tem lugares em países fechados que a igreja não pode pregar o Evangelho. Eu digo para você que pessoas estão sendo visitadas nesses lugares, estão tendo visões, anjos estão sendo enviados, tal qual Filipe, cristãos estão sendo transladados, levados para pregar o Evangelho, e pessoas estão se convertendo aos montes nesses lugares, no meio do islamismo, no meio de países que não se pode, como Coreia do Norte, por exemplo. Então, o Evangelho está sendo pregado. Nós estamos nos últimos tempos. De repente, na última trombeta, ao soar da última trombeta, que só os salvos ouvirão, a igreja vai ser arrebatada. E a salvação pela graça vai acabar. E quem ficar vai ter que ser salvo por aquilo por pagar a própria vida. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quem ficar, só pela perseverança, ou seja, de não admitir sobre si a marca da besta, de não se dobrar sobre esses falsos profetas, o anticristo, sobre o falso profeta, essas pessoas vão ganhar suas vidas. Agora, mas vão pagar com a vida. Aquele que se converter, e principalmente muito do que está falando aqui, que eu vou ainda comentar, é sobre o povo de Israel. Porque o povo de Israel os judeus que hoje rejeitaram Jesus, nesse último período da tribulação, se converterão. Através de 2 testemunhas, vamos falar mais para frente, que pregarão, e 12 mil de cada tribo de Israel vai se converter, e esses vão pregar e outros se converterão. Gentios também se converterão, só que vão pagar pela vida, vão pagar com a própria vida. Versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada, aqui ele já está falando depois que a igreja for arrebatada. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Está no campo, não voltem para Jerusalém. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra o povo que rejeitou, contra o povo de Israel que rejeitou o seu Messias. Cairão
a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até os tempos dos gentios e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Não está falando aqui dessa destruição que houve de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Aqui é referência a esse período da tribulação. Porque a tribulação é composta de 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio é composta de uma pseudo-paz, uma paz falsa, uma sensação de paz. Porque vai haver um acordo, e nesse acordo, onde essa tríplice aliança que eu falei agora há pouco, vão dar a parte, vão permitir que os judeus reconstruam o templo novamente, em troca de outras coisas, de o resto de Jerusalém, de Israel. Vai ser com preço alto, eles vão pagar com preço alto. Vai ser uma troca uma moeda de troca, terem o templo, e vão reconstruir o templo. Então, nesse período de tempo, vão reconstruir o templo. No meio quando o templo já estiver reconstruído e estiver sendo feitos sacrifícios que os judeus, estavam, os sacrifícios costumados, aí então Israel vai romper esse acordo de paz, e por romper esse acordo de paz, aí sim ela vai ser completamente devastada, vai ser destruída, e haver perseguição como nunca houve, e se manifestará, porque nesse momento o abominável, ou seja, o próprio anticristo vai pisar lá no templo, vai entrar no templo, ele que é impuro, vai dizer, olha, estão dizendo por aí que eu sou Deus mesmo. Vai dizer por aí que eu sou o Cristo mesmo. E vai se denominar o Cristo, e com poder, com sinais, e daí por diante, coisas piores, os últimos 3 anos e meio vai ser de grande destruição. Que nós vamos falar daqui um pouquinho mais para frente. Então, está entendendo? É muita coisa para falar, mas nesse período a igreja não vai mais estar aqui. Os salvos em Cristo hoje não vão mais estar aqui. Nós vamos estar lá nos céus, nossas obras vão estar sendo julgadas, porque no final dos 17 anos, na batalha do Armagedon, a igreja vai vir juntamente com o Senhor e todos os salvos até então, e vamos pisar lá no monte, e aí então vai acabar essa fase, e depois vai vir o milênio, assim por diante. Amém? 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústias entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que tempo é esse? Esse aqui está falando do tempo Esse é o momento na grande tribulação, depois, no final desses 3 anos e meio. O sinal, ou seja, tudo que as pessoas estão pensando, sei lá, de aquecimento global, essas coisas, é fichinha.
Nunca, jamais aconteceu o que vai acontecer. É como que se a Terra saísse de órbita, como se viessem meteoros, como vão catástrofes que vindas, talvez da atmosfera, não sei, meteoros, terremotos, tudo isso vai ser abalado. As coisas vão ser tão terríveis que as pessoas vão querer, não vão mais dormir, vão pedir para morrer e não vão conseguir morrer, está em Apocalipse, pedir para que o monte caia sobre eles e não cai. Vai ser algo terrível, terrível, algo como nunca aconteceu, não vai ter esperança, sem esperança para as pessoas que não aceitarem Jesus, não reconhecerem a salvação em Jesus, reconhecerem que pecaram contra o Filho de Deus, que pecaram e que estão sendo punidas, é o dia da vingança do Senhor. Porque diz aqui, o sol, sinais no sol, o sol vai escurecer, a lua, as estrelas, trevas. Por isso também, fome, pestilência, não vai ter o que comer, não vai ter o que beber, não vai ter... Leia Apocalipse, você vai ver ali coisas terríveis, terríveis. Desamparo, desconsolo, desalento, perplexidade por causa dos bramidos do mar e das ondas. Os poderes do céu serão abalados. E no final disso tudo, então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, no final disso tudo, aí essas pessoas vão ver aqueles a quem eles transpassaram e vão chorar e vão lamentar. Mas aí já é tarde demais, não tem mais salvação. Então, aí Jesus vai voltar, porque quando as nações estiverem ali e estiverem no monte do Armagedon e estiverem lutando ali nessa última guerra entre as nações, contra Israel inclusive, nesse momento, porque o diabo vai estar com a ira dele toda, com pleno poder na terra, e a calamidade vai vir com tudo. E essas pessoas, o cume vai ser quando Jesus virá, e aí então vai destruir todos aqueles ali, os inimigos de Deus. Não tem mais jeito. Então isso tudo, quando acontecer, então isso não é o arrebatamento. No arrebatamento as pessoas não vão ver Jesus. Agora aqui, então se verá, as pessoas verão o Filho do Homem. Todo olho verá. Quem é o Filho do Homem? O Senhor Jesus Cristo. Aqueles aqui foram aqueles a quem rejeitaram. O meu Senhor, o meu Salvador. Quando você vê isso tudo, o que? Jesus voltar? Não. As coisas acontecerem. Essas coisas, como estão acontecendo hoje, exultai e levante a sua cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A redenção está próxima. Jesus está para vir buscar a sua igreja. E depois, você está preparado para isso? Agora, é pela graça. Depois, vai ser com muita dor. Se não sucumbir antes. Nós temos diante de nós a nossa salvação, a vida eterna junto de Deus ou vida eterna longe de Deus. E a escolha é somente tua, é somente minha, a escolha é nossa. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começarem a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas,
Sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, o que Jesus propôs ali, como parábola, foi para que olhassem, vede a figueira e todas as árvores. A figueira, a figueira na Bíblia normalmente representa Israel. Muitos creem que, eu também creio, né, que Israel é o termômetro. Israel, quando algumas coisas estiverem acontecendo em Israel, a gente tem que entender o que está próximo. Quando Jesus disse isso, sei lá, 2000 anos atrás, né? Quando Israel começasse, a figueira começasse a se renovar, né? Sabei que está próximo. Talvez isso tenha acontecido nessa reunificação de Israel, porque Israel estava disperso. E depois da Segunda Grande Guerra, a ONU, os países se reuniram e deram a Israel o que hoje a gente conhece como Israel. Aquele pedaço de terra que a gente conhece hoje como Israel. E daí então muitas pessoas de judeus de vários lugares do mundo, né, foram para Israel. Quando houve inclusive a abertura, a quebra da cortina de ferro, né, União Soviética, muitos e muitos judeus que moravam naqueles países comunistas foram e migraram para Israel. Quando diz essa geração, será que não é essa geração que um dia viu isso? Ou seja, a nossa geração? Então, não sei. O que eu sei é que, o que Jesus diz aqui, o céu e a terra vão passar, mas as palavras dele não vão passar. Aliás, os céus e a terra vão passar, porque João, lá em Apocalipse, viu um novo céu e uma nova terra. O céu e a terra vão passar, mas o que ele está dizendo não vai deixar de acontecer. É certeza absoluta. E ele diz, tome cuidado da sua própria vida. Acautelai-vos por vós mesmos. Preocupe-se com você mesmo. Para que nunca suceda que o nosso coração, que o seu coração fique sobrecarregado, não por participar de orgias ou de embriaguez, mas fique sobrecarregado com as consequências do que acontece no mundo. Então, o que ele está dizendo? Cuidado, porque o mundo está tão depravado, está tão terrível, está tão difícil, tão desgastante, que a gente pode ficar sobrecarregado com esse monte de preocupação de como sobreviver nesses dias. E se esqueça do principal, que é o Senhor. Cuidado com as consequências dessa perversidade, dessa orgia, dessa embriaguez, dessas preocupações. Cuidado para que você também
para que nós estejamos tão preocupados com outras coisas que não estejamos preocupados em agradar e servir a Deus, de tal modo que quando o Senhor vier para levar a sua igreja, o arrebatamento, nós estejamos com uma vida indigna. Cuidado para que nós não fiquemos, para que muitos subam e nós fiquemos. Então cada um tem que examinar, vigiai, pois a todo tempo, como? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que acontecer. Vai ter que acontecer. E quando acontecer, nós possamos estar de pé, com dignidade, diante do Filho do Homem, diante de Jesus, diante do nosso Rei, do nosso Salvador. Os dias são maus, é verdade, mas não justificam que sejamos também maus. Os dias não são bons, mas não justifica que nós não estejamos buscando a presença de Deus. Muito pelo contrário, porque os dias são maus, é que nós temos que buscar mais em oração. Como disse aqui, orando, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero ser encontrado em pé, com dignidade, puro, limpo, e quero ser levado, porque o Senhor vem buscar uma noiva pura, sem mancha, sem mácula. Jesus não vai se unir a uma prostituta. Não estou falando mal contra as prostitutas, estou dizendo que elas precisam se arrepender também dos seus pecados, porque essa não é a vontade do Senhor. Mas uma igreja que se corrompe, que se vende, pessoas que individualmente que se vendem por qualquer coisa, e porque vê as aflições, vê o dia a dia, acaba esquecendo do Senhor, o autor e consumador da nossa salvação, da nossa vida. Cuidado. Jesus está dizendo, cuidado. Tome cuidado da sua própria vida para que você não fique. Porque eu virei. Está entendendo? Jesus vai ouvir. 37. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Jesus, lá em Jerusalém, não tinha mais tempo, seus últimos dias na terra, não tinha tempo para perder, o dia inteiro ele passava no templo e as multidões vinham lá para o templo para ouvi-lo. E todos os dias ele ensinava no templo e à noite ia dormir aonde? Na casa de alguém? Não, ele ia lá para o Monte das Oliveiras, talvez para ter um pouco mais de sossego, né, à noite, ou não sei, um local para ter também tempo para orar, ou talvez um tempo para estar longe das autoridades judaicas que queriam matá-lo. Talvez até que se ele fosse para a casa de alguém como as autoridades queriam matar a Jesus, talvez Jesus pudesse estar expondo alguém a que tivesse sua casa arrombada e também fosse preso. Jesus não queria isso. Cuidou das pessoas até o último instante. Isso é um amor, um cuidado extremo de Jesus. E quando todo o povo madrugava, e saía de madrugada, para quê? Para ir ter com ele no templo.
para ouvi-lo. As pessoas largaram tudo para estar na presença do Senhor, para poder ouvi-lo. E nós, com tudo isso que nós temos, a palavra, nós temos preguiça, às vezes, até de ouvir uma mensagem dessa. Ouvir, não é nem ler. Nós estamos num tempo que nós precisamos de verdade de um coração quente na presença de Deus, um coração desejoso de ouvi-lo. E aqueles homens, aquele povo, os simples, eles queriam ouvir Jesus. Ao passo que as autoridades, os que sabiam muito, os estudiosos, os sábios da lei, queriam somente matá-lo. A quem nós queremos ouvir, queridos? Quem? A Jesus ou a nós mesmos, as nossas vontades? Vamos parar por aqui, amém?